E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje o papo é bem sério, né? Eu decidi fazer esse vídeo porque já algumas vezes eu recebi comentários falando sobre isso, né? E mensagens também privadas. E eu realmente acho um absurdo a pessoa comentar algo assim, principalmente se essa pessoa for cristã, né? E também pelo fato da pessoa saber que eu sou uma pessoa cristã e fazer esse tipo de comentário, né? Dar esse tipo de conselho. Às vezes eu vim fazer esse vídeo porque eu sei que eu tenho várias seguidoras que estão em situação semelhante à minha, né? Que é a de ser filha e estar cuidando, ou que já cuidou, né? E às vezes, né, eu tenho seguidora que o pai ou a mãe já morreu e que cuidou deles, né? Até o último dia. Então, eu não sou a única, né? Eu não sou um caso único de alguém que cuida dos pais ainda na fase de solteira, né? Ou do pai ou da mãe, ou dos pais, né? Os dois, como eu tenho seguidora que cuida, né? E é muito desagradável, muito triste a gente ver que existem pessoas que fazem esse tipo de comentário. É muito desagradável, né? Muito desagradável e que, na verdade, é um comentário que meio que te culpa, né? Que é de alguma forma que você se sinta culpada por não estar vivendo a vida que é a vida que a gente quer, né? O que a gente deseja, o que a gente sonha, colocando essa culpa tanto na gente que cuida, como também a culpa na pessoa que a gente cuida, né? Como se ela fosse, né, a pessoa que a gente cuida, né, nossa mãe, nosso pai, fosse o problema e que a gente, né, quem está numa situação como eu, teria que dar um jeito nisso, né? Então vamos lá, né? Vou direto ao ponto, né? Sem mais delongas, né? Eu recebo, né, de vez em quando comentários falando sobre, né, para eu pensar mais em mim, né, dizendo que eu vou me arrepender, né, porque a minha vida está passando e eu tô aí cuidando de mãe, né. Então, assim, eu não sei realmente o que se passa na cabeça dessa pessoa, se ela é cristã, e eu imagino que se ela não é cristã ou se é cristã e o que ela pensa de mim, né, é uma falta de respeito, porque, né, como ela pode pensar que eu acataria um conselho desse, como se a minha mãe fosse uma coisa que eu pudesse descartar, né, sendo eu uma pessoa cristã, né, porque às vezes se a pessoa não tem a Deus, não teme a Deus, não é seguidor de Cristo, ela realmente está mais preocupada em cuidar da própria vida, né? E acha que nada pode atrapalhar isso, então prefere passar por cima de tudo, né? Inclusive tem uma novela aí, né? Que está acontecendo aí o remake que, né, trata sobre isso, né? De fazer tudo para conquistar o que quer, né? Pensando só em si mesma. E né, essa não é uma visão cristã, né? Essa é uma visão, inclusive, né, de passar por cima de tudo para conseguir o que quer, né, para ser feliz, né? É uma visão, inclusive, que é uma base, né, do satanismo. Então, isso é completamente contrário à fé cristã. Inclusive, né, coaches também, né, inclusive coaches cristãos, às vezes falam sobre isso de, né, vai atrás do que você quer e, né, deixe para lá até família se preciso for para poder conseguir o que quer. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com isso também, tá? Com esse tipo de conselho. E eu sei que eu falo aqui não só por mim, mas também por essas minhas seguidoras, né, e outras pessoas que cuidam dos seus pais, dos seus entes queridos, né, idosos e com algum problema de saúde. Isso, na verdade, é um absurdo, né? Um comentário, né, infeliz, que infelizmente, né, a Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. Então eu sei que realmente existem pessoas que pensam assim, né? Tanto que até aqui no meu estado mesmo, há pouco tempo atrás, não tem muito tempo, eu cheguei a ver uma reportagem que tinha filhos que recebiam a aposentadoria, né, do pai, da mãe, e estavam deixando, que estava tipo assim, virando moda, deixar o idoso, né, o pai ou a mãe, no hospital aqui da região,
e abandonar lá e continuar recebendo o benefício do pai ou da mãe, né? Você vê assim o nível de maldade que realmente existe, né? Que tem gente que realmente pensa assim, né? Larga isso pra lá, tá te dando trabalho, tá atrapalhando a sua vida e vai viver a sua vida, porque senão você vai se arrepender, né? Então, a gente que é cristão, né, a gente que segue a Cristo, a gente vai se arrepender se a gente pecar, né? Se a gente fizer aquilo que é o que Deus nos ensina na sua palavra, a gente não vai se arrepender não, né? A gente vai se arrepender justamente se a gente desobedecer ao Senhor. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, né? Talvez, eu não sei, talvez quem esteja me assistindo aqui não compartilhe da mesma fé que eu, ou se compartilha e às vezes está até numa situação parecida. Nós vamos conversar um pouquinho aqui né, sobre alguns versículos bíblicos que justificam aí e que mostram que a fé cristã, né, não me dá outra opção senão cuidar da minha mãe e cuidar muito bem, né? Fazer de tudo por ela e tentar de todas as formas aliviar todo o sofrimento dela, né? Porque realmente assim, se dá trabalho para mim, se é sofrimento para mim, imagine para ela, né? Ela é que está sem andar, ela que está numa cama há quase 10 anos, né? Ela que passou por tantas situações mesmo antes disso, né? E, né, foi minha mãe. Às vezes a pessoa vai falar assim: "Ah, você cuida porque foi uma mãe boa para você, se fosse uma mãe ruim". Mas, na verdade, a Bíblia fala sobre honrar os pais, né, independente se eles foram bons ou não. Graças a Deus eu tive a sorte, né, realmente. A minha mãe foi uma boa mãe, uma mãe carinhosa, uma mãe que me amou, que cuidou de mim, né? Eu não tenho o que falar, assim, dessa questão, né, da minha infância, dessa falta da mãe, não, eu tive a minha mãe comigo, minha mãe cuidou de mim, sempre me deu muito amor, né, graças a Deus, mas eu não estou dizendo que a minha mãe né, que a gente concorda em tudo, na verdade a gente é muito, muito diferente mesmo, às vezes eu fico assim, abismada com como a gente é diferente, eu fico, meu Deus. Eu acho que ela também, né, fica assim, a Dani é minha filha mesmo, né, e eu fico, meu Deus, é a minha mãe, porque a gente é muito, muito diferente, né, eu não sei como é aí na sua casa, mas eu acredito que toda família é assim, né, os irmãos são todos diferentes e a gente é diferente do nosso pai e da nossa mãe, né, tem algumas coisas que se parecem, mas a personalidade normalmente do nosso núcleo familiar é realmente um desafio, lidar e ter paz, né, dentro de casa para lidar com todos, né? Mesmo quando a gente se dá bem, é porque realmente há Cristo em nós e a gente, por amor a Deus e por amor aos nossos entes queridos, a gente convive bem, né, e se dá bem e a gente vive em união e em paz, né? Graças a Deus, tá? Mas não significa, né, que não, né? Tudo a gente concorda, tudo a gente pensa da mesma forma, de jeito nenhum. Então, é um desafio também a questão da convivência por conta das diferenças, né, na personalidade e tudo mais. Mas a nossa fé é a mesma, né? Nós cremos no mesmo Deus e nós cremos na Bíblia e ela é a nossa base para que a gente possa tomar as nossas decisões, as nossas atitudes, né, o nosso modo de viver aqui na Terra, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho, né, do que a Bíblia diz e que justifica, ou até mesmo, né, se você é cristã, né, te impõe isso. E a gente que ama a Deus, eu sempre bato muito nessa tecla, né, sobre amar a Deus. E amar é obedecer, amar é temer, amar é se relacionar com Deus. Então não tem como você amar a Deus e desobedecer o que diz na palavra dele numa situação como essa, né? Mas até independente de Bíblia, primeiro eu ainda quero comentar sobre se colocar no lugar do outro, né? Eu não sou mãe ainda, um dia serei, né? E eu quero que você também se coloque no lugar. Imagine você, idosa, né, com mais de 60 anos, numa cama, precisando de auxílio diário, né, praticamente de hora em hora, você precisa de auxílio e o seu filho ou a sua filha simplesmente se preocupar mais em cuidar da vida dele, cuidar da vida dela, né? Então, eu acho que só daí, né,
mesmo que você não tenha fé alguma, né? Se você pelo menos acreditar que o que se planta se colhe, você não faria um comentário tão absurdo desses, né? Mas então vamos lá então para alguns textos bíblicos que eu vou citar aqui, você vai anotando aí para você ver como é que funciona a fé cristã. Primeiro eu quero citar lá em 1 Timóteo 5:8 que diz, né, que quem não cuida dos seus parentes, né, e principalmente os da sua casa, né, ou seja, pai, mãe, irmãos, né, negou a fé. Então eu queria começar por esse versículo por causa disso, porque fala que negou a fé, né? E é pior do que um descrente, né? Ou seja, né? Quem não crê em Deus, né? Quem não tá nem aí, né? Não se preocupe em agradar a Deus, não se preocupe em amar a Deus, em agradar a Deus, porque nem crê nisso, né? Então, eu não tenho como ignorar isso daqui, porque eu creio em Deus, né? Eu sou uma seguidora de Cristo, então eu me preocupo com isso aqui, né? Então, quem não cuida dos seus negou a fé, né? Eu não posso negar a minha fé, né? E é pior que um descrente, eu creio, né? Então, isso faz parte. Um pouquinho mais abaixo, lá em 1 Timóteo, ainda vai dizer também, até com relação à igreja, né? Para não sobrecarregar a igreja, que cada um cuide, né, das viúvas, né, da sua família, né? E aqui o texto fala viúvas porque, de fato, naquela época, né, a mulher que não tinha marido, né, normalmente era a viúva, né? Então ela ficava, não podia trabalhar, não tinha como se sustentar, né? Mas eu trago esse versículo aqui pra gente também, no sentido de, né, a minha mãe não tem marido, né, porque ela é divorciada, ela não tem uma pensão, né, do ex-marido, né? Então, assim, eu vejo, eu encaixo ela aqui, né? Tanto uma mulher sem marido, sem renda e que não pode trabalhar, como uma mulher também, né? Que ela também se encaixa sem possibilidade de trabalhar. Ela não tem como trabalhar, né? Por quê? Porque ela tem esse problema, né? Ela não consegue andar, ela é acamada, sente dor o tempo inteiro, vive cheio de, né? Tomando medicação, né? Todos esses anos aí, tomando muita medicação para poder conseguir suportar as dores que ela sente, né? Então, eu incluo aqui nesse versículo, né, o que aqui está dizendo sobre viúvas, né, que naquela época eram mulheres que estavam nessa condição, né, de não ter como se manter e não ter como fazer nada, né? Então, que a própria família cuide das viúvas, é isso que o texto diz. Então, se você tem uma mulher na sua família, né, que é uma mulher principalmente da sua casa, né, pai, mãe, irmãos, se você tem essa pessoa na sua família, ela não tem possibilidade de trabalhar, você deve cuidar, né? Você deve se compadecer ali daquela pessoa e promover o sustento dela. Então, é isso que a Bíblia diz, né? Como podemos ignorar isso, né? E a continuação desse primeiro texto aqui, né? 1 Timóteo 5:8, que fala sobre isso, né? Que quem não cuida dos seus negou a fé e é pior que um descrente. Então, não tem como, gente. Se você tem uma pessoa dependente na sua família, principalmente, né, pai ou mãe, porque tem a questão da honra, e aí nós vamos lá pro versículo que fala também sobre honrar os pais. A gente sabe, todo mundo sabe disso, né, que a Bíblia fala sobre honrar os pais, né? E honrar os pais está muito relacionado também à questão de cuidar na velhice, tá? Lá tem uma passagem no Novo Testamento, eu não sei agora, não anotei aqui, mas eu lembrei agora. Jesus fala, né, que as pessoas negavam de cuidar, de dar o sustento, de socorrer os pais na velhice para poder dar de oferta na igreja, né? Era a justificativa deles, que eles iam dar para a igreja e não para os pais. Só que Jesus fala para eles, né, que eles deveriam honrar os pais. Então isso está, né, na Bíblia, fala de Jesus. E se somos de fato, né, seguidores de Jesus, seguidores daquilo que ele nos ensinou e daquilo que ele foi exemplo para nós, nós temos que simplesmente seguir aquilo que ele nos ensinou. Agora, lá em Deuteronômio 5,16, a gente sabe que lá em Êxodo está os 10 mandamentos e fala sobre honrar pai e mãe. E lá em Deuteronômio repete, né, essa parte do honrar pai e mãe, só que acrescentando, né, que quem honra pai e mãe, né, os seus dias serão prolongados e que te irá bem, né? Então, quando a pessoa fala, né, que vai cuidar da sua vida e, né, porque senão você vai se arrepender, eu creio sinceramente que quem vai se arrepender é quem não fizer o que a Bíblia está mandando, né? Porque aqui está dizendo, ó, honrar pai e mãe para que te vá bem, para que os seus dias se prolonguem na terra.
E até com relação a isso, graças a Deus, a minha mãe sempre me abençoa. A gente ora todos os dias, ela ora comigo, põe a mão na minha cabeça, me abençoa, eu peço a ela a bênção, ela me abençoa, ela ora comigo e ela sempre ora falando, né, que Deus vai me recompensar. E eu creio nisso, né? Minha mãe é autoridade sobre mim, ela ora sobre mim e eu sei que a minha recompensa vem do Senhor e até ela mesma deseja isso para mim e ora por mim em tudo aquilo que é o meu desejo, né? A gente conversa muito e ela sabe as coisas que eu desejo, o que eu quero para mim e ela sempre ora por mim e sempre me abençoa. Então eu tenho certeza que eu não vou me arrepender, né? Eu tenho certeza, tem uma coisa que eu tenho certeza que eu não vou me arrepender do que eu estou fazendo, de estar vivendo, né, praticamente para ela nesse momento, porque na verdade eu só estou obedecendo a palavra de Deus. Também lá em Lucas 9:23 vai dizer: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Sobre, né, você não está vendo sua vida, sua vida está passando, né? Então a vida cristã é o quê? Né? Quem quer seguir a Cristo é o quê? É um negue-se a si mesmo. Meu foco é agradar o Senhor. Aliás, meu curso, né, o curso que eu tenho, que eu falo lá para solteiras, principalmente isso daí, né? No meu livro, na capa, tá falando isso, né? Como agradar a Deus na solteirice. Então esse é o foco, né? A ambição de quem ama a Deus, né? É agradar a Deus. Então, se a gente quer segui-lo, quer agradá-lo, a gente precisa negar a si mesmo. E esse negar a si mesmo está relacionado a coisas que a gente deixa de viver, né? Por amor ao Senhor, ou coisas que a gente passa, né? Suporta por amor ao Senhor, né? Então, nega-se a si mesmo. Tome a sua cruz. O que é a cruz, né? É a sua dificuldade, é a situação que você está vivendo. Não adianta espernear, né? Você chora aos pés do Senhor, você pede para Deus mudar a situação, mudar aquilo ali, mas você não se rebela. Você vive a vida que você está tendo, negando a si mesmo, né? A vida do cristão não é como ele quer, né? Não é porque eu quero isso, aí Deus vai fazer assim, né? Às vezes nós passamos por um tempo e às vezes um longo tempo passando por coisas que a gente não quer, não gostaria de estar passando, né? Quem gostaria de estar vendo a mãe doente? Quem gostaria de estar, né, praticamente presa dentro de casa porque precisa cuidar da mãe, que precisa de cuidados diários o tempo inteiro, né? Então é um constante negar-se a si mesmo, sim, assim como as mães, né? Tem que negar a si mesmo o tempo inteiro para poder amamentar, para poder cuidar das suas crianças, né, até elas crescerem, né? Quantas noites mal dormidas, enfim, né? É o que, pelo menos a grande maioria das mães fazem, né? Eu sei que tem mãe que, né? Não vou nem comentar aqui, mas a grande maioria das mães é isso que fazem, negam-se a si mesmo para poder cuidar dos filhos. Então isso é o evangelho, né? Isso é seguir a Cristo. Nós precisamos seguir a Cristo naquilo que ele nos ensinou e para isso inclui, né, ou negar a si mesmo, né? Ou seja, né, eu não estou vivendo só para mim, eu não me importo só comigo, né? Agora, Dani, isso tem uma recompensa, né? Isso tem uma recompensa ou vai ser só sofrimento e nunca vai ficar bom, né? Olha, aqui na Terra, pode até ser que a pessoa sofra a vida inteira aqui na Terra, como tem a história na Bíblia de Lázaro e o rico, né? E Lázaro sofreu, foi mendigo, mendigou a vida inteira e depois, quando os dois morreram, né, o rico, né, não foi para o céu e Lázaro foi para o céu. Então a recompensa virá nem que seja no céu, mas virá sim, porque Deus é um Deus bom, amoroso, justo e Ele está vendo, né, a vida que a gente está levando por amor a Ele. E lá em Hebreus 11:6 vai dizer também, né, que a gente precisa crer que ele existe, né? Primeiro fala, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. Estou falando aqui nesse vídeo, né, várias vezes já comentei, né, o amar a Deus, o agradar a Deus. E aqui fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E logo depois vem dizendo, né, que a gente precisa crer que ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam, né? Então, Deus é recompensador, né? Você acha que você está obedecendo a Deus, está buscando a Deus, está procurando andar no caminho que é o Senhor, está sendo direcionado ali por Deus, né, a viver a sua vida com uma vida que reflete Jesus, que é um exemplo, que é um testemunho para os outros, e você não vai ter recompensa? Você vai ter. A Bíblia manda você
crer que ele existe e que é recompensador, tá? Então, ele é recompensador. E é nisso que eu creio, né? Se eu não cresce nisso, entendeu? Como eu acho que, né, essas pessoas que comentam isso é porque não creem nisso. Elas acreditam simplesmente no próprio taco. Olha, se você não correr atrás e não fizer alguma coisa da sua vida, você vai morrer assim, nada de bom vai acontecer com você, porque você tá deixando a sua vida passar, né, para poder cuidar da sua mãe. Gente, eu sinceramente, eu só posso crer que a pessoa não tem Deus na vida para falar uma coisa dessa, porque não é possível, não é possível a pessoa pensar dessa forma, ainda ter a coragem de vir, né, na internet fazer um comentário desse com alguém que está cuidando da mãe. Não dá pra mim, assim, eu realmente, assim, eu não consigo ver outra hipótese, né, na minha cabeça, e eu creio que, né, de qualquer cristão, não existe essa hipótese. Nós simplesmente vamos obedecer aquilo que Deus manda e vamos cuidar, sim, dos nossos entes queridos que precisam de nós. Aí, gente, ainda tem alguns que dizem assim, né? Ah, você tá apegada demais, né? A sua mãe, você é ligada a ela emocionalmente, né? Que quando casar vai ser um problema, que você não quer separar da sua mãe por causa da ligação emocional e não sei o quê, que isso atrapalha o casamento e não sei o que lá. Gente, não é nada disso, não é nada disso, tá? Então, assim, como que as pessoas querem arrumar uma desculpa para poder, de alguma forma, como eu já comentei aqui no vídeo, né? A pessoa quer, de alguma forma, colocar a culpa em você, né? Ou colocar a culpa na sua mãe. Então, eles inventam, né? Colocam essas coisas. Eu sei que tem gente que realmente tem essa ligação emocional e que isso atrapalha o casamento. Não é o meu caso, tá? Não é o meu caso. A minha preocupação, né, e o meu cuidado com a minha mãe, inclusive, né, em querer e pedir a Deus, como ela também pede junto comigo quando a gente ora, de pedir a Deus um Boaz, né, para que ela vá junto também, é mesmo, não é uma questão de ser ligada emocional, é uma questão de que minha mãe depende de alguém o tempo inteiro, né? E então ela é uma pessoa dependente, é a mesma coisa se fosse uma mãe que tem um filho e o cara vai casar com essa mãe e não quer o filho. Entendeu? Um absurdo. Então, assim, o filho precisa da mãe, né? Principalmente pequenininho, né? Precisa da mãe. Então, não tem como você simplesmente passar uma borracha nisso, né? Fazer de conta que seu filho não existe ou fazer de conta que a sua mãe não existe e que não é dependente de você. É dependente de você. Precisa de você. Então, eu não tenho como simplesmente me separar da minha mãe. Eu preciso realmente, né, de um Boaz, né? Porque as pessoas sempre querem relacionar essa questão, né? De eu ser solteira e tal, né? Até culpando nesse sentido, né? Vai ver sua vida querendo dizer assim, né? Arruma um homem, né? Arruma um homem, sua mãe tá atrapalhando. Então, é nesse sentido, entendeu? Então, por isso que eu tô colocando aqui, né, a questão do Boaz, né? E se vocês já acompanham aí no canal, vocês já sabem que é isso mesmo, né? Que eu peço a Deus. Quem não sabe também é a história de Boaz, né? Boaz recebe Ruth com Noemi, que era a sogra dela, né? Que era uma idosa, que a Bíblia diz que era muito velha, ela não tinha a menor condição de trabalhar. Ruth, que trabalhava, né, mendigando lá, né, pegando as espigas para poder dar o sustento para ela e para a sogra dela. Então, no meu caso também, a única coisa que eu consigo fazer, que eu consigo trabalhar, e eu já tentei várias coisas, né? O que eu consigo fazer é esse trabalho aqui na internet, né? Eu consegui escrever e-books, escrever livro, consegui criar um curso, né? Vou até mostrar aqui para vocês, né? Esse é o meu livro, ó, Princesa do Reino, por amor ao Pai, como agradar a Deus na solteirice, tá? Esse aqui é o meu livro, que na verdade eu tenho um curso, né? Eu fiz primeiro o curso, depois eu escrevi o livro, né? Com os dados do curso, né? O meu curso escrito, esse aqui, tem 189 páginas, tá? 180 e... Aqui é contando com as coisinhas que aparecem aqui, né? 189, né? As coisinhas do final. É um livro, eu vou deixar, tem um link aqui embaixo, né, para você, se você quiser adquirir ou o e-book ou o livro físico. Inclusive, eu preciso avisar vocês que o link do livro físico agora é um link da Hotmart, tá? Antes aparecia aqui, se você ver em vídeos mais antigos, está o link do Mercado Livre, mas agora ele está sendo feito físico através da Hotmart mesmo, tá? Que fez uma parceria aí com a Wiclap, então a gente faz por demanda, né? Você compra e eles fabricam o livro e você recebe na sua casa, tá? E tem também o curso com as videoaulas, né? Que você pode estar adquirindo. Vou deixar todos os links aqui embaixo, tá bom?
Mas voltando lá, né, o que eu estava dizendo, né, que às vezes as pessoas querem inventar uma desculpa, né, para justificar esse tipo de comentário, como se assim, né, vai você cuidar da sua vida. Inclusive, né, falam assim, não, mas você tem que pensar em você também e tal. Às vezes usa assim um também, né, você tem que pensar em você também. Então, gente, eu faço o que eu posso com relação a mim, a minha saúde, a minha vida social, né, a minha vida, o que dá para eu fazer eu faço, mas realmente a minha prioridade é cuidar da minha mãe, porque não tem como ser diferente, né? Ela tem toda uma rotina de 6 da manhã até as 10:30 da noite que eu preciso estar aqui presente para poder cuidar dela, tá? Eu tenho também né, meus irmãos que me ajudam, né, que cuidam da gente também, mas, né, eu não posso trabalhar. Se eles não trabalhar também, como é que fica nessa situação? Então a gente precisa da ajuda deles, né, financeiramente, então eles precisam trabalhar e eles têm a vida deles, têm as coisas deles, mas eles estão sempre presentes aí na nossa vida e nos ajudando em tudo. Então, né, é outra pergunta maldosa, também comentário maldoso que às vezes as pessoas fazem como se a minha família não me ajudasse, né? E a minha família me ajuda, sim, Senhor. Graças a Deus nós temos essa união, nós somos os 3 filhos aqui juntos cuidando da minha mãe. Só que essa parte do cuidado físico é mais comigo, porque eles precisam trabalhar, né, gente? E nisso de cuidar de mim, eu cuido na medida do possível, né? Quem tá me acompanhando lá no Instagram também sabe, né? Que eu venho fazendo tratamento, reposição de vitaminas, comecei a fazer academia, né? A minha alimentação também, a questão, né, da nutrição e tudo mais. Então eu faço o que eu posso, até porque eu tenho que estar bem para poder cuidar dela, tenho que estar forte, tenho que estar saudável para poder cuidar dela. Descanso também. Tem dia que eu simplesmente deixo tudo pra lá. Eu só não posso deixar ela pra lá, né? Mas eu deixo tudo pra lá e vou deitar, né? É um mandamento também bíblico que a gente descanse. Então eu preciso descansar também. Muitas vezes, se você chegar na minha casa, vai estar tudo, entendeu? Tudo bagunçado, desorganizado, sujo, sei lá. Porque às vezes eu preciso de como eu não tenho assim, né? Ah, eu vou passar o dia inteiro sem fazer nada. Como não dá pra eu fazer isso, então, às vezes, eu preciso de 2 ou 3 dias, né? Normalmente 2 dias, né? Que é sábado e domingo, que aí não tem muita coisa mesmo, eu não tenho como resolver algumas coisas. E aí eu tiro, né, esses dias para poder descansar nos intervalos, né? Então, mesmo nesses dias que eu descanso, eu tenho que fazer a comida, eu tenho que servi-la o dia inteiro, eu tenho que fazer os xixis dela, eu tenho que fazer tudo, cuidar com ela. Eu só não posso deixar ela pra lá, né? Igual eu falei. Mas eu deixo a roupa sem lavar, eu deixo a louça sem lavar, eu deixo, entendeu? A casa sem, né? Igual assim, às vezes no final de semana que eu quero, que eu vou limpar, que eu vou fazer uma organização, alguma coisa, mas aí chega o final de semana eu tô tão cansada, né? Que eu não faço a unha, não faço, agora eu vou deitar, entendeu? Então tudo aquilo que está ao meu alcance que eu posso fazer, né? Tanto financeiramente, né? Como né, aquilo que eu posso fazer por mim, eu procuro fazer, né? Mas é o que dá, né, gente? E não dá para fazer tanta coisa. Principalmente também por causa da questão, né, financeira, né? Porque, claro, se eu tivesse dinheiro bastante, tivesse dinheiro suficiente, eu pagava alguém para ficar com ela e eu ia, né, descansar um pouco, sair mais e tudo mais. Mas não é o caso ainda. Agora, nesse ponto, você pode me ajudar, né? Você pode me ajudar. Eu estou aqui pelejando para conseguir monetizar esse canal, né? E isso é algo de graça, né? Que não te custa nada. Você pode simplesmente aí se inscrever no canal, você pode compartilhar esse vídeo ou algum outro vídeo que você gostar. Você pode simplesmente botar os vídeos aí para rodar, né? Porque quanto mais eu tenho visualizações, principalmente visualizações que né, chegam no vídeo inteiro, né? Se você assiste o vídeo inteiro do início ao fim, então o YouTube vai entendendo que esse é um canal relevante e ele vai distribuindo para mais pessoas. Então essa é uma forma que você pode me ajudar também para que eu possa, né, também cuidar um pouquinho mais de mim. Então, às vezes a pessoa faz esse comentário e demonstra essa falsa preocupação, né, de que, você também tem que cuidar de você, mas na verdade não me ajuda nem mesmo com isso, né? É só se inscrever, é só assistir alguns vídeos, né? É só dar um like aí, fazer um comentário para dar engajamento. E a pessoa tá tão preocupada comigo, né, que eu que tenho que cuidar da minha vida e cuidar de mim e tudo mais, mas ela não faz algo que é de graça, que ela poderia me ajudar, né? Então,
Você vê, né? Na verdade é uma falsa preocupação, é só mesmo querendo lacrar, esperando que um dia, né, eu diga que me arrependi de ter feito o que eu estou fazendo pela minha mãe, sendo eu cristã, como eu expliquei aqui para vocês, né, todos esses versículos que a gente leu aqui e comentou. Então, assim, meu Deus, né, que coisa. Então, gente, acho que já falei demais, né? Eu acho que deu para entender aí. Então, eu peço a você que se conhece alguém, né, que está nessa situação, né, de que ainda solteira, cuida do pai, da mãe ou de algum idoso, né, que você tenha essa sensibilidade, né? Não use a sua boca para falar coisas desse tipo, né? Não queira de alguma forma bancar esperta, né? Ou querer achar que o seu conselho é um sábio conselho, sem considerar a fé da pessoa, né? E se no caso não é a sua fé, né? Porque a gente que segue a Cristo, que ama a Deus, que quer agradá-lo, não vai ter uma atitude dessa forma, né? Não vai agir como quem quer fazer de tudo para poder se dar bem e não tá nem aí, nem mesmo, né, para a própria mãe, né? Então não há essa hipótese, tá bom? Tem essa sensibilidade, gente, tem essa sensibilidade de não fazer esse tipo de comentário. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Compartilha, me ajuda aí, como eu já falei. E também conheça o meu material, né? O meu livro, o meu curso, tem outros e-books também, né? Livro físico é só esse, tá, gente? Mas eu tenho vários outros e-books, inclusive o e-book, né, que fala sobre amar a Deus, que é um e-book, assim, foi o primeiro e-book que eu escrevi, né, minha estreia, vamos dizer assim, né, como escritora. E tem um link de todos os meus e-books, né, todo o meu trabalho aqui embaixo, que você pode estar adquirindo também, não é nada assim tão caro, tá? E você pode estar me ajudando aí, adquirindo qualquer um dos meus e-books, tá bom? Que Deus abençoe você e saiba, né, se você está na mesma situação que eu, creia, né, que Deus realmente é um Deus que é recompensador e Deus vai te recompensar, assim como eu creio que Ele vai me recompensar, eu creio que você também será recompensado, né? E se você é aí uma seguidora, é alguém, né, que está acompanhando a gente aqui e você já viveu isso, né? Você cuidou dos seus pais até o fim e você recebeu a sua recompensa, comenta aqui embaixo, deixa um comentário, né? Vamos testemunhar aí do que Deus faz, né? De como Deus é maravilhoso, como Ele é sim um Deus recompensador. Amém? Então tá, gente. Tchau!